abençoada tarefa espírita. Essa bênção infinita que é trabalhar na causa espírita. Porque uma coisa é trabalhar na causa do bem, e essa generaliza-se, precisa generalizar-se. Todos nós precisamos do bem, todos nós precisamos começar a direcionar as nossas ações, as nossas energias na direção do bem. Porque essa é a única forma de criarmos condições necessárias para a nossa paz, a nossa felicidade, a nossa evolução espiritual. Mas se nós pudermos nos enganjar nas tarefas de um centro espírita, nós estaremos muito mais engajados na tarefa do bem, sendo esclarecidos, firmados na fé, na convicção, conscientemente do exercício do bem, de quão importante vai ser para nós e para o meio em que nós estamos inseridos, a transformação dos espíritos envolvidos, encarnados ou desencarnados, os espíritos envolvidos nessa tarefa evolutiva na qual nós estamos incluídos. Nós fazemos parte de um programa de evolução espiritual, aonde estivermos, no grupo familiar, na vivência social, nos trabalhos, nos serviços que nós desenvolvemos como nossa profissão, ou em sociedades, clubes ou agremiações religiosas, nós estaremos sempre em exercício de evolução espiritual. E só a doutrina espírita consegue fazer com que nós tenhamos muito melhor consciência da função espiritual que nós precisamos desenvolver. Por isso, abençoada tarefa espírita. No ano de 1858, foi fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Isso se constitui no primeiro centro espírita oficial que se tem notícia. Haviam núcleos, reuniões, todos grupos familiares que se estendiam pela Europa inteira, no mundo todo, mas a primeira sociedade formalizada para essa finalidade, o estudo e a prática da doutrina espírita, é esta, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec e seus compares e administrada como presidente até o ano de 1869, no ano do seu desencarne, quando Allan Kardec, ou o professor Hipólito Leon Delisard de Vaio, retorna para a pátria espiritual, tendo concluído a sua tarefa de implantação na humanidade do movimento espírita, dos primeiros estudos da doutrina espírita. Ali começa então a abençoada tarefa espírita. É oportuno avaliar as bênçãos que representam as tarefas do centro espírita, e é nesse quesito, nesta ideia, que vamos centralizar as nossas energias, a nossa atenção a partir de agora. A importância que representa para aqueles que se enganjam na tarefa espírita, que se fazem acolhedores dessa ideia e trabalham quanto mais afincamente melhor para ele, no desenvolvimento dessas tarefas, para o seu próprio esclarecimento e o esclarecimento daqueles com quem vai ter contato nessa sociedade espírita, nesse centro espírita. É importante para o indivíduo, a importância individual que tem para nós estarmos frequentando um templo religioso de qualquer ordem, porque ali será o núcleo onde nós vamos absorver as energias e os conhecimentos de ordem espiritual que vão fazer a nossa alma dar um passo acima no seu processo evolutivo. É onde nós nos encontramos com os pares, com aqueles que pensam igualmente a nós, por isso as afinidades, por isso as múltiplas religiões, por isso os múltiplos centros espíritas, para que nós possamos nos reunir com aqueles com os quais nós nos afinizamos. Nós não podemos pensar que todo mundo deva ser da mesma religião, do mesmo partido político, da mesma torcida, da mesma religião. Porque assim nós estaríamos desconsiderando
a forma particular de avaliar as questões da vida e de avaliar-se perante o mundo. Por isso, a necessidade da multiplicidade de opções e de oportunidades para que a gente possa enganjar-se naquele que faz bem a mim especificamente, aquele aos quais nós nos afinizamos. Mas como a nossa questão é a doutrina espírita, é o centro espírita, é o espiritismo, centralizemos a nossa conversa, as nossas meditações em cima da tarefa, especificamente da tarefa espírita. Portanto, o quanto é importante nós estarmos muito mais do que frequentadores, partícipes da tarefa que é a tarefa espírita. Porque no centro espírita nós não viemos única e exclusivamente para uma tarefa, para receber energia ou conhecimento, o que quer que seja, através do passo, através dos palestras, através dos estudos. Mas, em verdade, nós participamos de uma pleia de ações, de atividades e de ideias que tem o único objetivo de fazer com que nós nos voltemos para a necessidade de espiritualizar-se, de tornar-se espiritualista e dar esse passo necessário para o nosso processo evolutivo. Portanto, sim, é um convite ao centro espírita, à tarefa espírita. O centro espírita proporciona uma gama infinita de tarefas, de pontos em que se pode trabalhar, se pode se engajar na tarefa espírita. Tem estudos, grupos de estudos de outras formas, educação mediúnica tão necessária, porque médiuns, a princípio, todos nós somos, porque de alguma forma, por mínimo que seja, todos nós recebemos alguma coisa que nos vem do plano espiritual. Médium, a princípio, nós dizemos àqueles que têm essa faculdade mais pronta, mais aberta, mais eficiente, com uma sensibilidade, uma capacidade de percepção e de interpretação mais completa e que pode fazer o exercício de comunicação entre os dois planos. Medeia essa comunicação entre o plano espiritual e o nosso plano. Por isso a necessidade de educar a mediunidade, principalmente aqueles nos quais essa faculdade de alguma forma estiver se manifestando. E para nós outros, para que ela possa, em nós, entendendo como é que funciona, direcioná-la em todos os seus momentos, em todas as suas ações, direcioná-la ao trabalho do bem. Serviço de passe, essa oportunidade de receber e de transmitir energias vitais, o atendimento fraterno, que é esse diálogo fraterno que nós desenvolvemos quando as pessoas, sendo normalmente as primeiras vezes ao centro espírita, precisam entender como é que funciona, expressar o que precisam, o que esperam do centro espírita, tarefa do atendimento fraterno, tarefas de organização e manutenção, tão necessária, tão oportuna. Por sinal, nós pedimos desculpas se notarem algum desconforto, algum senão na organização do espaço, na limpeza, porque estamos em reforma, completando a nossa sala de passes e pintura do salão também. Então, alguns desconfortos talvez a gente note, mas desconsideramos que são necessários para a melhoria do atendimento desta casa. Quando nós chegamos a alguns minutos atrás, nós tivemos que afastar um pouco aqueles balcões, tivemos que dar uma varrida, principalmente nos corredores mais utilizados, ajeitar aqui a mesa, esse palco de novo no seu devido lugar, para que a tarefa se desenvolvesse nas melhores condições, ao menos no momento. São as pequenas tarefas. O importante do centro espírita são todas as tarefas que se desenvolvem. Não é a reunião mediúnica, não é o passe, não é a palestra, não. Todas as tarefas fazem parte do conjunto de atividades que se desenvolvem e todas são extremamente importantes, porque nós não teríamos condições de um bom trabalho se não tivéssemos uma sala em condições de atender aqueles que aportam, se não tivéssemos uma sala devidamente reservada para o atendimento fraterno. O voluntariado, que no nosso caso é bastante extenso, graças a Deus.
tendo vários voluntários atacando em várias áreas, em várias tarefas que se desenvolvem e que nós podemos depois nos informar, porque o voluntariado é essa oportunidade da pessoa trabalhar para o bem desinteressadamente em tantas outras tarefas. Mas vamos uma por uma para nós nos desenvolvermos no entendimento das tarefas espíritas. Quanto ao aprendizado nos grupos de estudo, quanto aprendizado se pode adquirir nos grupos de estudo? O aprendizado intelectual através dos livros que se desenvolvem em cada grupo de estudo. No nosso caso, nós temos dois dias de grupo de estudo, mas são dois grupos de estudo no mesmo dia. Por exemplo, no sábado, um grupo para principiantes, às 18h30, outro grupo mais adiante para aqueles já iniciados. Na segunda-feira, nós temos dois livros a serem estudados: o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que é desenvolvido a partir das 19h30 da noite. É a oportunidade de vermos, trocarmos ideias, conversar sobre temas importantes. É a oportunidade de desenvolvermos questões que apareceu para nós, que ouvimos na palestra, que trocamos ideia com alguém e não tínhamos um espaço de diálogo, de afinização das ideias, de ouvir a opinião dos outros. Nessa oportunidade, temos a oportunidade do aprendizado intelectual através do livro, através de textos. O desafio das relações, porque no grupo de estudo nós sentamos próximos e precisamos entender o espaço de fala do outro. Nós precisamos entender os temas que se desenvolvem e assim nós vamos desenvolvendo a relação mais pessoal com o companheiro de estudo. Fomentar o exercício das virtudes. Ali nós aprendemos conceitos sobre as virtudes que precisam serem desenvolvidas, trocamos ideias, forçamos o exercício porque nós temos que ser compreensivos, nós temos que ter paciência, compreensão e humildade para ouvir a opinião do outro, para fazer a condescendência, para fazer as correções que se fazem necessárias no devido tom, para não parecer que está desconsiderando uma ideia. Então, o exercício mais aprofundado das virtudes, do aprendizado das virtudes, o fomentar desse exercício, para que nós possamos nos aprofundar na tarefa de exercitar as virtudes que nos fazem melhores. O fortalecimento dos laços de amizade. E quando eu passava por esse item, eu ficava pensando assim: a profunda amizade que a gente vai alcançando com os companheiros do grupo de estudo. Hoje, se eu fosse fazer uma lista dos meus melhores amigos, com certeza a grande maioria deles estão na lista do grupo de estudo que nós participamos. Exatamente por essa proximidade, por essa reunião, por essa afinidade que se desenvolve a partir do grupo de estudo, da troca de ideias, do exercício das virtudes, nós vamos fortalecendo os laços de amizade com pessoas de bem, com pessoas que estão tentando melhorar o seu compasso dentro da vida. Isso é extremamente importante. Nós precisamos aprender a selecionar um pouco melhor as nossas relações, observar com mais carinho a atitude das pessoas. E o grupo de estudo no Centro Espírita é uma oportunidade de pessoas que pensam como nós, que nos ajudam, que nos apoiam e que nos ensinam. O quanto se aprende de um diálogo dentro de um grupo de estudo. A fala experiente e inspirada dos dirigentes dos grupos de estudo, porque normalmente ele já chega aqui com uma vivência. Ele chega a esse grupo de estudo já com experiência, com vários anos, às vezes, de grupo de estudo, de passar 2, 3, 10 vezes por livro, como por exemplo o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e vem com ideias já desenvolvidas, às vezes aprendendo, na grande maioria das vezes aprendendo naquele momento junto com os demais, mas a sua experiência contribui para o nosso aprendizado.
a correlação de tópicos de estudos com os desafios atuais. Observar onde nós podemos encaixar as questões prementes do momento, fervilhantes, que fazem essa efervescência, às vezes, nas redes sociais ou nos noticiários, e que precisam trazer uma compreensão. As luzes da doutrina espírita nos facilitam esse entendimento, esta compreensão, e pode-se usar os grupos de estudo para fazer essa correlação desses temas com as nossas necessidades espirituais, as nossas necessidades evolutivas. Então, usa-se o grupo de estudo para fazer essa correlação. Quantas lições extraordinárias nas tarefas mediúnicas, o exercício da mediunidade. E aqui, olhando assim, bem provavelmente, imagina-se o exercício das faculdades mediúnicas, da tarefa mediúnica, na mesa mediúnica, no centro espírita. Mas devemos lembrar que quem é médium, é médium, em todos os instantes da vida. O exercício mais profundo, mais preparado, mais direcionado vai ser aquele momento específico em que há uma reunião de pessoas afinizadas com as condições necessárias para o desenvolvimento de uma reunião mediúnica. Mas a nossa faculdade ela é aberta e vibrante o tempo todo. E a necessidade de educação dessa faculdade para que ela não se transforme lá na vida em um problema para nós. E ela se transforma não porque nós desenvolvemos lá no centro espírita. Na verdade, lá no centro espírita nós vamos educá-la, ou educar-nos para que ela se deixe de ser um problema. A faculdade mediúnica só será um problema quando nós não sabemos o que fazer com ela, ou quando nós não damos direcionamentos a essas energias. A necessidade do centro espírita, do estudo, do grupo de estudo, é exatamente para educar o médium, educar a mediunidade. Nós não viemos para cá para desenvolver a mediunidade, porque ela faz parte de nós, embora possamos fazer com que ela se torne mais fácil de exercício, com a prática, com a orientação, com a persistência e assim por diante. Mas a tarefa principal do grupo de estudo, do grupo mediúnico, é a educação do indivíduo, a educação da faculdade mediúnica para que ela tenha o proveito necessário e seja direcionada para o bem e para o aproveitamento daqueles que participam nesse momento. Grupos com equilíbrio e harmonia, qualidade número 1 de todo e qualquer grupo que se reúne para tarefas mediúnicas. Característica precípua do grupo de estudo, do grupo mediúnico espírita, equilibrado e harmonioso, em que há equilíbrio das pessoas e harmonia no proceder para que se afinize e possa exercitar a mediunidade com condições, com aproveitamento. Médiuns preparados. E esse preparados quer dizer preparados moralmente, espiritualmente, evangelizados para que a tarefa se desenvolva com aproveito, para que não vire um espetáculo, para que não fomente a curiosidade desnecessária, mal direcionada e indevida, pelo contrário, que se transforme em um momento com pessoas preparadas trabalhando para o desenvolvimento do espírito e não da faculdade mediúnica. Ou não necessariamente a faculdade mediúnica. Consciência e responsabilidade. Isso aqui é extremamente necessário para a vida como um todo e muito importante num grupo de estudo mediúnico. Consciência e responsabilidade. Saber o que está fazendo e assumir a responsabilidade sobre o que vai desenvolver. A orientação que vai passar, que vai receber, que faz parte da sua natureza, a responsabilidade do exercício mediúnico para que ele se direcione ao bem de todos os envolvidos, que nunca são apenas e unicamente os encarnados presentes na mesa mediúnica,
Não. Há uma pleiade muito antes de quando chegamos aqui no Centro Espírita, há uma pleiade de espíritos trabalhando e organizando para que tudo se aconteça e se desenvolva da melhor maneira possível. Aprendizado moral nas comunicações. O aprendizado moral tem que ser constante, porque a moralização das nossas atitudes, das nossas escolhas, do nosso jeito de ser, dos nossos hábitos durante a vida, aqui ou em qualquer lugar, porque moral não se faz quando chega ao centro espírita. Quem chega ao centro espírita é o cidadão, é a pessoa da família, e ele tem que trazer o seu conteúdo, porque não tem como deixar em casa os conteúdos morais que nós desenvolvemos na vida. Então a moral, a conduta moral não é para o centro espírita. Aqui nós aprimoramos, nós trocamos ideias, nós nos desenvolvemos e nos apoiamos. Mas isso para a vida como um todo. Porque não existe cidadão de bem lá no centro espírita, existe cidadão de bem, ou não. E que quando chega no centro espírita ainda vai ser ainda melhor. Mas o aprendizado moral das comunicações que são recebidas, porque naquele momento você vai ver as consequências naquele espírito das suas atitudes durante a vida. Ele vai descrever para nós hoje como está sofrendo ou como fez bem aquelas atitudes que teve durante a vida. E aqui é que está o conteúdo de ensinamento para uma mesa mediúnica. Nós chegamos ali e vamos ver aqueles espíritos nos mostrando como é que chegaram no plano espiritual, como é que eles estão lá, como é que eles desenvolveram a vida aqui e as consequências disso ao chegarem lá. E aí que nós vamos começar a compreender a importância de nós prestarmos um pouco mais da nossa atenção ao que nós estamos fazendo, da nossa vida, aqui e agora, na prática. Não viver para depois, quando chegar na espiritualidade. Não. Fazer para nós, como seres individuais, como seres próprios, que estão em um processo evolutivo, para que a gente não atrase o nosso processo evolutivo. A atenção precisa ser desde já, e não pensar como é que eu vou chegar na espiritualidade, porque lá será uma outra oportunidade, uma outra coisa, uma outra vida. O importante para nós é o aqui e agora, o hoje. O intercâmbio com a espiritualidade. Como é importante essa vivência desse intercâmbio. Como é importante a gente sentir e perceber a espiritualidade. Aquele momento em que não é mais uma crença, mas é uma vivência. E nós temos contato com o mundo espiritual, e quando nós temos esse contato com os espíritos, com o mundo espiritual, nós começamos a pensar, mas então fulano está lá, que partiu primeiro, que foi antes. E a gente começa aquela prece de acolhimento a essa criatura tão amada que foi na nossa frente. Porque nós começamos a entender como é que funciona a espiritualidade, o mundo dos espíritos, nesse intercâmbio que nós vamos desenvolvendo e que nós não precisamos depender de um centro espírita para perceber a espiritualidade. Isso aqui também é importante. Nós não podemos depender de ninguém para o nosso desenvolvimento espiritual. Nós temos que saber fazer e nos apoiar naqueles que podem colaborar conosco, nos unir a ele pelo fortalecimento, porque aí teremos muito mais embasamento e força para o desenvolvimento espiritual. Mas não depende dos outros. Nós podemos nos apoiar, mas não depender de ninguém, porque o nosso desenvolvimento é uma decisão íntima de cada um, mas nós precisamos atender essa necessidade de olhar mais para a nossa realidade espiritual, para o que nós somos. Quanto é gratificante servir nas tarefas do passe espírita. Como é importante a gente servir da nossa energia para aqueles que vêm, às vezes, em profundas angústias, com sofreres que nós nem conseguimos calcular. Por mais que venha conversar conosco no atendimento fraterno, nunca se pode dizer integralmente o que se passa na alma em palavras para alguém. Nós podemos compreender que a pessoa tem necessidade.
às vezes precisa apenas e unicamente de um pouco mais de energia do bem, a energia do passe. E você pode, como passista, colaborar com esse processo. O passista doa de suas próprias energias. Você já parou para pensar nisso? Você já tomou tantos passes? Já te lembrou que isso também tem energia do próprio passista? Dele, da energia vital do indivíduo. E nós estamos nos servindo disso. Isso também é importante. Nós não podemos esquecer desse pequeno detalhe. Embora, vamos dar sequência aqui, as energias vitais, psíquicas, espirituais estão envolvidas naquele momento. Energias vitais é do próprio indivíduo. Energias psíquicas do ambiente, do próprio indivíduo também. E as energias que vêm da espiritualidade, dos espíritos, que é com certeza a melhor e maior energia que nós recebemos através do passe. E aqui é que está a grande vantagem do passe espírita. Porque se você vai lá, senta lá por 3, 4, 5 minutos e toma um passe e sai de lá maravilhado, imagina aquele que ficou meia hora lá, mergulhado numa sala plena de energias positivas, do bem e de amor. Então ele doa de si, sim, mas ele recebe muito mais do que doou. Podem ter certeza disso, que a grande vantagem naquele momento é do passista, porque ele permanece lá, doando e quer coisa melhor a um cristão do que doar-se, dar energia para aqueles que estão diante de si. Aqui está o melhor benefício do passista. Desenvolve o sentimento de caridade, sublimando os seus próprios fluidos, porque ele vai doar energia em qualquer lugar que esteja, para todas as pessoas, e vai precisar ter consciência da sua responsabilidade e equilibrar-se nesse momento mais do que em qualquer outro, mas em todos os outros momentos. É um momento que ele vai estar em prece, portanto sublimando a sua energia fluídica para que passe apenas o bem para aquele que recebe. Olhem quanta vantagem na tarefa de aplicação de passes. Tenha a concentração e a sintonia, porque ele vai ficar lá 10, 15, 20, 30 minutos transmitindo passe e precisa manter o máximo possível da sua concentração naquele objetivo específico. Vai ter que fazer sintonia com os demais médios, com o ambiente da sala, com os espíritos, com a pessoa que recebe. Isso é treinar a sintonia. Quantas bênçãos e consolo no labor do atendimento fraterno. Aquela conversa, aquele momento em que a pessoa se dedica a aceitar e ouvir as nossas queixas, as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas fraquezas. É um momento de grande caridade, porque é a oportunidade de você fazer um encaminhamento para uma pessoa que precisa, que veio aqui e só veio porque precisava muito, e em muitos casos, convenhamos, não achou solução em lugar nenhum. Não tinha mais a quem recorrer. Hoje já não é mais assim, mas há bem pouco tempo a pessoa só ia ao centro espírita quando já não tinha mais ao que recorrer e continuava precisando ir. Hoje, graças a Deus, graças aos nossos antecessores que desenvolveram a tarefa espírita, nos entregando dessa forma que nós encontramos hoje, tem uma moral, um acolhimento, uma aceitação no meio social que nunca teve e que é uma coisa extraordinária. Mas ainda as pessoas, às vezes por preconceito ou por falta de esclarecimento melhor, deixam para a última opção o acolhimento ao centro espírita. A caridade de ouvir. O atendimento fraterno é para aquele que sabe ouvir, que tem ouvidos de ouvir, para usar a expressão do Mestre Jesus. Muito mais ouvir. Aliás, quando recorremos ao atendimento fraterno, não serve se não é verdade. A pessoa que está ali para nos atender, ela muito mais ouve do que fala, não é verdade? Então,
é essa sensibilidade de deixar a pessoa falar, expressar-se, que às vezes é tudo mais que precisa, mais do que toda e qualquer outra tarefa que o centro ofereça, mas a oportunidade de dizer, de expor, de aprender a abrir o seu interior na direção de algo, de alguém, na busca do socorro. Todos os nossos problemas começam a se resolver naquele momento lá em casa que tomei a decisão de vir ao centro espírita. Lá já começou a solução. Você chegar aqui já é uma vitória incomparável, porque você teve que vencer, sabe-se lá quantas ideias, quantos problemas para chegar aqui. E aí nós começamos o encaminhamento das necessidades, o sentir a angústia do outro. Vocês acreditam, por acaso, que sentir, participar da angústia do outro não é angustiante? Mas o atendente fraterno tem que ter essa empatia, de saber perceber, de sofrer junto, de acolher. Isso é extremamente enobrecedor para o espírito daquele que está fazendo o atendimento fraterno. Encaminhar o atendimento e as orientações. Dar um encaminhamento. Dizer a quem deve procurar, a que trabalho, que dia vir. Fazer um outro atendimento fraterno com determinada pessoa. Participar das palestras, ouvir. Sentar e deixar o tempo passar. Mergulhado na áurea de um centro espírita, ouvir uma boa mensagem que alerta, que convida, que consola, que esclarece, participar do passe, tomar um passe de energia, tomar um passe especial, uma fluidoterapia. Essa é a orientação que o atendimento fraterno nos passa. Às vezes é simplesmente dizer, vai lá na frente e ajuda a atender lá, é tudo que você precisa agora. E talvez seja a melhor orientação, porque põe a pessoa a trabalhar no bem. E quer coisa melhor que botar alguém a trabalhar no bem? Quantas felicidades nas pequeninas tarefas, que nós já comentamos um pouco. Pequeninas tarefas, a limpeza, a organização, tirar uma mesa daqui, algo que está fora do lugar, colocar os livros à disposição para a venda, atender aquele que quer um livro, encaminhar para o atendimento fraterno, organizar a fila do passo, pequenas tarefas, passar uma vassourinha rápido para receber as pessoas. Essas tarefas. Poderia acontecer uma tarefa mediúnica se a mesa estivesse cheia de pó e de teia de aranha? Poderia atender ao público se não tivessem organizadas as cadeiras? Essas pequenas tarefas são importantes tanto quanto toda e qualquer outra, porque elas são um trabalho no direcionamento do amor e do bem. A recepção, organização, encaminhamento, limpeza, essas pequenas coisas que às vezes nós nem percebemos que está acontecendo. Mas é a oportunidade de trabalhar no bem, e é isso que conta. As pequeninas, mas não menos importantes tarefas que são desenvolvidas para que as outras tarefas possam acontecer. A primeira mensagem do centro espírita está lá na porta, na recepção. Quando aquela pessoa que nem queria vir ao centro espírita, ela sentiu-se na necessidade, forçada pela circunstância, e ao chegar é recepcionada com uma mensagem de amor, de recepção, de acolhimento, e é dado a ela o direcionamento do que deve fazer, como é que funciona, aonde é que eu fico. Essa mensagem é importante. É a primeira mensagem que nós recebemos do centro espírita, é quando nos aportamos. Nós chegamos na porta e o recepcionista, aquele que está lá, que faz só aquilo, está ali, conversar, fica no salão, vai naquela fila ali, procura um pouco, ali tem água, ali tem um caderno para fazer as anotações, essas pequenas tarefas. Quanto aprendizado nos labores da caridade, que se estendem em todas as tarefas, em todas as direções dentro do centro espírita. A tarefa, a mesa mediúnica é uma oportunidade maravilhosa de caridade,
no atendimento aos sofredores, no atendimento às nossas necessidades. Levar uma sacola. Esse alimento que nós recebemos ali, eles são organizados em formato de pequenas sacolas e direcionadas às famílias. O voluntariado do Banco do Alimento, a nossa casa participa todos os meses. Há uma equipe de irmãos nossos que se reúne na porta do mercado para fazer uma colheita de benefícios para que seja direcionado ao Banco do Alimento e que organiza lá e depois manda para as entidades. A nossa casa é associada ao Banco do Alimento e recebe também uma quantidade de sacolas prontas para serem encaminhadas para aqueles que precisam. As inúmeras tarefas do Centro Espírita, todas elas são embasadas no princípio da caridade e da humildade, do treinamento das virtudes, do amor e do perdão, da compreensão, do carinho, porque caridade não é só levar sacola, é o acolhimento, é a paciência, é a compreensão, é o perdão, é o esclarecimento. Todas as atitudes que nós desenvolvemos têm que estar presentes no princípio da caridade e do amor ao próximo. Assistência social, o voluntariado, esclarecimento, escuta, o passe é uma caridade, quando bem desenvolvido. O espírita passa a aderir, mas também a identificar-se com os princípios da caridade e do amor ao próximo. Quando a gente se engaja no trabalho espírita, nós começamos a aderir às tarefas que nos levam ao exercício da caridade, do amor ao próximo. E nós começamos a nos identificar com as pessoas que são aqueles que nos ensinam as tarefas do bem. Nós criamos em nós, a partir desse momento, o espírito de amor ao próximo, de caridade. Portanto, meus queridos irmãos, lembrando que Jesus nos disse: brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e possam com isso glorificarem o Pai que está no céu. Portanto, não paremos nenhum instante, não atrasemos nada à necessidade da tarefa do bem. E o Centro Espírita é uma oportunidade infinita de tarefas do bem, de trabalhar no bem, para que brilhe a nossa transformação moral, o nosso melhoramento. Alguém há de dizer em alguma oportunidade: o que há com você? Você está tão bem, você já não é mais o mesmo. Eu aderi ao Centro Espírita. Bom, agora eu entendo. Quantas vezes a gente nota por aí, uma vez estávamos na presença de um irmão nosso, daqueles que a gente tinha a maior admiração e carinho pela personalidade, e alguém perguntou: mas como é que é isso? E eu disse: ele é espírita. E a pessoa disse: agora entendo. Porque ele era espírita, serviu de modelo para nós, inclusive. Mas recebeu esse reconhecimento, o olhar que brilha e diz assim: agora entendi por que ele é assim. Porque é espírita, porque aderiu ao Centro Espírita e passou a treinar. E então as pessoas vão glorificar o bem que vem de Deus. Ao observar que a pessoa transformou-se e agora é um cidadão de amor e de bem. É esse o convite que a Casa Espírita Mãos Unidas quer fazer a todos nós e a cada um especificamente. Vamos trabalhar no bem. Vamos engajar-se no Centro Espírita, em qualquer, se não no Centro Espírita, num templo religioso que nos ligue ao bem e nos oportunize a tarefa do amor ao próximo. Que Jesus, no seu amor infinito, nos encoraje e nós possamos começar a trabalhar.